Bem, queridos, mais uma vez juntos para compartilhar a palavra de Deus, e o salmo de hoje é o famoso Salmo 23, que diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse com certeza é o salmo que mais você conhece, com certeza também é o mais conhecido do mundo, mas eu acho que talvez seja um pouquinho mal interpretado, acredito, talvez. Obviamente que é o Salmo de Davi, e ele fez, eu acredito quando ele tinha uns 15, 14 anos, é o primeiro salmo dele, porque reflete a realidade de um pastor que cuida das suas ovelhas, e não tem outra pessoa mais apropriada para Davi para descrever essa relação de pastor e ovelhas. E ele começa com uma afirmação: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele também é um salmo messiânico, porque ele descreve, o conteúdo dele descreve os 15 últimos dias, aproximadamente, nós não temos certeza, os 15 últimos dias de Jesus aqui na Terra. Jesus, no seu caminho para a cruz, ele, antes de ir para a cruz, ele vai para o monte transfigurar-se, e lá na transfiguração ele recebe a visita de Moisés e de Elias, e ali é o ponto chave desse momento, que o start do processo da cruz com Jesus. Essa é a realidade desse salmo também, porque descreve o caminho de um pastor que leva seu rebanho em direção às alturas. Esse é o caminho que Deus transmite para nós quando Ele quer mostrar o quanto o caminho do Senhor, muitas vezes, não é um caminho muito tranquilo. Apesar do Salmo falar de águas tranquilas, de refrigerar a alma, e todos esses adjetivos traduzem um descanso, ele não necessariamente aponta para momentos fáceis na nossa caminhada com Deus. Voltamos lá ao pastor, né? Lá na Palestina, os pastores levam seus rebanhos para os lugares altos, onde tem mais, no tempo do verão, eles levam os rebanhos para um lugar chamado a mesa, ou o lugar alto, o lugar onde a comida no calor é mais abundante e não é um lugar tão quente. E nessa caminhada em direção ao lugar alto, para procurar comidas para a mesa, que no espanhol tem um termo meseta, que é o lugar alto, mas que aqui na nossa realidade seria como mais ou menos o Planalto Paulista nos áureos tempos da colonização, a montanha, e lá em cima o lugar plano, por isso mesa. E ele, nessa subida com o rebanho em direção à mesa, aí ele encontrava os famosos animais que desciam. Então é um encontro do animal que desce porque vem buscar comida, e o rebanho que precisa subir para poder encontrar alimento. E nesses momentos são momentos de tensão para o pastor e para o rebanho, né? Possivelmente Davi encontrou o leão e o urso nesse processo de levar o rebanho para lugares mais amplos, possivelmente mais férteis, mas também mais difíceis. E isso é o que traduz a vereda da justiça. Bem, isso é o pastor levando o rebanho. E Jesus é o pastor, é o sumo pastor, que também tem que passar por um processo semelhante, porque Jesus foi voltando à transfiguração, ele foi transfigurado na montanha, no Monte Hermon, lá nas alturas, e aí ele tem que descer em direção a Jerusalém, no outro lado, na outra ponta, a transfiguração no Monte Hermon e a morte
perto do Monte Moriá, em Jerusalém. E esse é um caminho. E lá ele tem que passar pelo caminho da sombra da morte, que é o Vale do Jordão, um lugar de conflitos, um lugar onde os animais, não sei se na época de Jesus, mas na época de Davi, com certeza, haviam leões e haviam feras, lobos, que se aproveitavam da passagem dos rebanhos para devorar as ovelhas. E esse caminho é o caminho que Jesus percorre, descendo em direção à cruz. Na mesa, ele diz assim, né? Na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A mesa da ceia, apesar de ser uma mesa de aliança, não era uma mesa de amizades fidedignas, fiéis. Judas Iscariote estava na mesa, Pedro, que ia negar, estava na mesa. Apesar de serem pessoas apoiadores de Jesus, não estariam com Jesus nos últimos momentos. E o cálice de Jesus, né? Quando ele fala no Getsemane, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus disse que não, que ele tinha que experimentá-lo na sua complexidade, na sua totalidade. E esse caminho do Salmo 23, que começa lá na montanha, no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, e vai em direção a Jerusalém, esse era o caminho das veredas da justiça, como diz aqui, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E percorrer essa vereda de justiça nem sempre será momentos aprazíveis, momentos de repouso, apesar de ser de descanso, porque andar na justiça me conduz ao descanso. E às vezes os crentes se recusam, os salvos se recusam a pensar que não existirá dificuldades nessa caminhada, nesse caminho que temos que percorrer em direção à justiça de Deus. A maior justiça está por vir. O momento de acerto de contas está por vir, não serão tempos fáceis. E a tendência dos crentes do presente momento é negar esse momento difícil. Mas é esse momento difícil justamente o maior momento, o melhor momento da humanidade. E eu convido você a, quando ler esse salmo, pensar: Senhor, eu tenho que percorrer um caminho, uma vereda da justiça. Como Jesus teve, como Davi teve, e os pastores o têm quando tem que levar as ovelhas para os lugares altos. Não serão momentos nos caminhos que sobem a montanha, nas trilhas, tem os precipícios, tem as feras escondidas. Não são momentos fáceis, mas são necessários para encontrar aquilo que ele fala. No final ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre, em outra versão. Que Deus te abençoe nesse salmo, e ele possa fazer parte das suas meditações e dos seus momentos em que talvez você veja um leão, um urso, ou um lobo, ou seja lá o que for, mas a vara e o cajado do Senhor estarão todos os dias com você. Deus te abençoe.